Queridos irmãos, a paz do Senhor, podereis tomar os seus lugares. É uma alegria muito grande retornar a Lavras, e Lavras que eu considero a minha casa, o campo de Lavras, aonde eu pude dar os meus primeiros passos no ministério. Como disse pastor Orlando, aí quase 40 anos atrás. Uma alegria de rever o pastor Orlando, a irmã Ana Rita, Filemão, a Lídia, essa família querida, e é verdade. Nos amamos e essa amizade gloriosa já perdura por todos esses anos. A alegria de ver a igreja, muitos obreiros que ainda eu conheço, não esqueci o nome também, né? Irmão Zé Custódio está aqui, também o seu irmão Zé, Josué, irmão João, Daniel, e só esse aqui que eu esqueci o nome dele, mas acho que já eu lembro. Senhor? O Antônio da Gama, é verdade, né? E exercitando a mente, porque o Alzheimer está pegando o povo, né? Então tem que exercitar a mente e rever tanta gente nova servindo ao Senhor Jesus. Como o pastor Orlando já reportou, tive o privilégio de gastar mais ou menos 20 anos da minha juventude aqui no campo de Lavras, servindo ao Senhor, Campo Belo, abrindo a igreja em Aguanil, construindo nos dias do Boticão. E aí o Senhor nos levou de volta para Curitiba, mas eu nunca posso esquecer as minhas raízes. Então, sempre que eu posso, eu estou aqui pelo campo de Lavras, visitando, passeando e vendo os amigos. Desta feita eu tinha uma agenda em Brumadinho com o pastor Amadeu de Almeida, mas retornando, então, combinei com o pastor Orlando de aqui estar. Quero agradecer pela recepção calorosa, amorosa, gloriosa que pudemos ter no dia de hoje. Tem alguém da tia Ana aqui hoje? Não tem ninguém, né? Tem ninguém, a Maria José, a Ruth, não tem ninguém. Meus amados, pastor Orlando reportou acerca da grande obra que Deus realizou na minha vida. Eu gostaria de passar aos irmãos que ainda não sabem dessa grande bênção do Senhor na minha vida, que aconteceu no dia 3 de junho de 1982, quando eu servia aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, incluía aqui no 8º Batalhão, e aquele dia era uma quinta-feira. Eu já era diácono da igreja em Campo Belo, e foi quando o nosso comandante passou pelo posto onde eu estava, e disse para que eu aguardasse alguns momentinhos. Já era mais ou menos 5 horas da tarde, e havia vencido o meu horário, eu saía às 5 horas, mas como ele passou, deu ordem para que a gente aguardasse, eu fiquei lá, esperando mais um pouquinho, porque havia um assalto na cidade. Bandidos haviam assaltado uma joalheria, e eu e mais 2 companheiros ficamos ali, resolvemos passar para outra avenida. Quem conhece Campo Belo sabe que tem 2 avenidas principais, que é Afonso Pena e a João Pinheiro. Então eu passei para João Pinheiro, e quando chegamos lá com os amigos, nós detectamos o veículo que estava sendo usado pelos bandidos. Era uma Brasília, e eles passaram assim em alta velocidade na avenida, e logo de imediato eu abordei um amigo, pedi o carro dele, e saímos com os amigos, companheiros, em perseguição àqueles marginais. Eu em um carro e meus amigos no outro. E depois de algumas incursões ali dentro da cidade, eu consegui, na saída da cidade de Campo Belo, eu consegui segurar o carro de um dos bandidos. Foi quando 2 deles desceram correndo, e eu saí correndo atrás de um, pensando que os meus amigos vinham na minha retaguarda. E foi quando eu corri um pouco, talvez uns 20, 30 metros, eu consegui alcançar um daqueles bandidos. Ele estava com uma bolsa nas costas, e eu não sabia, mas era mais ou menos 30 milhões de cruzeiros, eu acho que era cruzeiro ainda naquela época, roubado da joalheria. Eu dei voz de prisão a ele,
Pedi para que ele encostasse no muro, e quando eu fui chegando para revistar, pensando que meus amigos estavam dando cobertura, veio outro por detrás. Aquele que correu para o outro lado, ele veio em socorro ao amigo que eu estava para revistar. Ele veio com um punhal, e ele atinge com aquele punhal nas minhas costas, entre a espinha, e aquilo penetrou o pulmão 3 centímetros. Eu senti aquele choque, aquela coisa queimando nas minhas costas. Eu virei para trás. A minha intenção era dar um tiro na pessoa que me apunhalava. Mas aquele que eu havia dominado, ele sacou do revólver, mais ou menos nessa distância, e disparou o revólver no meu peito, os 6 disparos. 5 dos disparos penetrou desse lado esquerdo todo. Eu fui perfurado em cima do coração, batendo no osso da costela, perfurando todo o meu intestino. Uma daquelas balas, o 6º tiro que ele errou, atingiu uma senhora que estava passando ali do outro lado da rua, quebrando a clavícula daquela mulher, dona Angelina, que era uma professora na cidade. Deus não permitiu que eu caísse no chão, e ele me atirou e saiu correndo. Logo eu observei que eu estava ensanguentado, porque eu olhei no meu relógio, estava todo vermelho. Eu caí na real que eu estava atingido pelos tiros. Eu saí correndo ainda, corri mais uns 20 ou mais metros, tentando pegar o rapaz, e foi quando eu senti que eu estava engasgando, porque o sangue do punhal não saía, ele estava coagulando o coração. E eu voltei tentando encontrar um telefone para falar, mas eu já comecei a sentir sem fôlego e a minha vista turbando. Mas naquela hora de aflição, eu fiz uma oração a Deus no pensamento, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. E foi quando eu ouvi tocar nos ares um hino muito lindo. Parecia um coral, parecia uma orquestra, parecia pessoas cantando, e a letra dizia assim: Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé esquecida. Aleluia. E aquele som, aquela letra, aquela mensagem, me deixava assim, forte. Eu consegui ir no telefone, não consegui falar, voltei, embalado por aquela harmonia celestial. Eu me lembro, amados, quando eu falo esta passagem, eu me lembro do Salmo 46, versículo 1, quando diz o salmista que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então vinha um sargento reformado, chamava José Corsino, e eu com o revólver na mão, saindo sangue para todo lado do corpo. Todos tinham medo de chegar perto de mim, mas o Corsino veio correndo e gritou e falou assim: Cunha, é o teu amigo Corsino. Aí ele chegou, conseguiu tirar o revólver da minha mão. Passava ali um amigo, o Dilson, me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital de Campo Belo, não tinha mais o que fazer por mim. Tiveram que fazer uma perfuração para esgotar o sangue que estava sufocando o coração. Aí passei lá alguns minutos. Me lembro que uma multidão estava em frente ao hospital. A minha saudosa esposa estava em pé ao lado da ambulância, com as mãos levantadas, orando ao Senhor. Eu podia ver, mas não podia mexer com as mãos, não com os pés. Foi quando o médico determinou que eu viesse aqui para Lavras. Então me trouxeram para Lavras, fui lá para o Vaz Monteiro, para a UTI do Hospital Vaz Monteiro. Foi feita uma cirurgia, e do dia 3 até o dia 10, o meu estado foi crítico. Eu estava com 3% de vida. Não tinha muita coisa para fazer por mim, porque uma das balas que havia ficado no intestino, ela provocou infecção generalizada por todo o meu intestino. Então eu comecei a ter febre de 40 graus, 39, 40 graus, dia e noite, aquela angústia, além das dores que sentia devido a todas as cirurgias. Então quando chega no dia 10, meu estado era crítico, mas
a Bíblia diz que Deus ouve as orações. Glória a Deus. Seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Glória a Deus. Naquela época eu tocava para a mocidade, era jovem, ainda tinha 26 anos, tocava para a mocidade, e a igreja em Campo Belo não tinha outra coisa a fazer a não ser orar por mim a Deus. Todo o campo de Lavras foi mobilizado para orar ao Senhor Jesus. Saudoso pastor Antônio Cerqueira me visitando, pastor Orlando, eu lembro do pastor Orlando na porta da UTI, sempre lá nos visitando, e a igreja orando. E sabe, os irmãos, que quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, movimenta os céus. A única coisa que pode mover o braço de Deus é a oração da igreja, é a oração do povo. Glória a Deus. Então no dia 10, mais ou menos pelas 11 horas da manhã, meio-dia, eu não sabia daquilo, mas eu não sei se a irmã se lembra disso, mas houve uma informação naquela UTI, que naquela tarde do dia 10 eu ia morrer. A provisão médica era que eu não passaria do dia 10. Então eu me lembro que lá no meu quarto entrou um padre para aplicar extrema-unção. Logo que o padre entrou, o pastor Antônio Cerqueira entrou junto e pediu para o padre: dá licença, e foi tirando o padre para fora, né, para não me aplicar a extrema-unção. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas era porque os médicos haviam dito que eu ia morrer até 5 horas da tarde. Então o Antônio tirou o padre e saiu, orou por mim e foi a Campo Belo para buscar minha esposa, que estava lá, meus 2 filhos que eram pequenos. E ela disse que quando o pastor Antônio chegou e falou para ela: Ruth, prepara que temos que ir para Lavras, mas não falou o que estava acontecendo. E logo ela pensou que eu já tinha partido. Ela começou a chorar muito, e quando saíram de Campo Belo, vindo para Lavras, ela chorando assim, ele virou para trás e falou assim: Ruth, está escrito na Bíblia que Jesus falou que ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E aquela palavra estancou o choro da minha esposa. Então ela veio para Lavras e ficou lá na casa da tia Ana. Eu falo tia Ana porque eu tenho consideração muito grande pela irmã Ana Sudade, que já dorme no Senhor, mas a sua família toda. E ela ficou lá hospedada, e mais alguns dias, e parece que no dia 12 ou 13, eu fui levado para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, o meu quadro era crítico, não tinha o que fazer, porque eu havia contraído uma infecção generalizada. Eu estava com infecção de peritônio, aquilo que matou o Tancredo Neves. Eu tinha aquilo, não tinha como debelar aquela infecção. Eu já estava com 40 quilos na cama, eu tinha perdido 26 quilos, estava com 40 quilos, pele e osso, não tinha o que fazer, deitado de um lado só, cheio de aparelhos pelo meu corpo. Eu podia ouvir o monitor no coração, batendo lá no aparelho, e cada vez mais fraco estava o meu coração. Meu pai, que viajou também, e o médico falou com ele: senhor Amadeu, o senhor pode ir para um hotel, manda o telefone aqui, que o seu filho, não sabemos se ele pode passar essa noite. Meu pai disse assim: olha, pode fazer a cirurgia que precisar fazer, porque se ele morrer, não lhe dou por perdido. Então fiquei mais até o dia 22, em estado crítico em Belo Horizonte. Não tinha mais, porque eu estava saindo os medicamentos que eu tomava, saía no lençol da cama, eu estava fraco e com muita febre, só morfina na veia é que me aquecia. Então a medicina me desenganou aqui em Lavras e também me desenganou em Belo Horizonte, porque aquela infecção havia tomado todo o meu intestino. Eu tenho até hoje radiografia que mostra o meu intestino, assim, uma bagunça. Os médicos não conseguiam destacar membro do intestino, tal a incidência daquela infecção. Mas no dia 22 de junho, o meu quadro era ainda pior. Além de muita fraqueza, de muita febre, daquela infecção, eu comecei a ter choque pirogê.
calafrio da morte. Nada me esquentava. Eles colocavam cobertor elétrico, não esquentava. Aí começaram a me aplicar morfina para atenuar a dor e aquele frio que eu sentia. No dia 22 de junho, era mais ou menos 11 horas da manhã, a minha esposa veio me visitar e eu disse para ela, olha, eu não passo de hoje. Estava muito fraco, quase não conseguia falar mais. Disse a ela, volta para Curitiba, volta para a nossa família. Eu vou morrer aqui. E ela havia encontrado na rua, um desses folhetinhos que a gente evangeliza, ela havia encontrado o Salmo 46 parafraseado. E ela em pé, ao lado da cama, ela falou assim, você não vai morrer. Deus falou comigo. E ela leu aquele Salmo 46, parafraseado. Dizia assim, calma, espera em Deus. Ele é socorro, bem presente na angústia. Aleluia. Fiquei animado e passou a hora da visita, ela foi embora, eu fiquei. Dali em diante eu comecei a desmaiar. De 5 a 10 minutos eu desmaiava e tinha hemorragia interna e externa. Aquele dia 22 de junho, os médicos ficaram mobilizados, o banco de sangue ficou mobilizado para me trazer sangue. Eu tomei mais ou menos 7 litros de sangue, perdi todo o sangue naquele dia. Então não havia como, como é que fala a palavra? Deter aquela hemorragia. Durante todo o dia 22 foi esse quadro. Eu sentia que eu estava viajando, parecia que estava saindo algo de dentro de mim. Eu ia viajando, voltava, de repente eu começava a sair da cama, meu corpo parecia que levitava, eu ia saindo. Segundo os médicos, eu estava em coma profunda, mas eu via e eu via. Eu apenas não movia com as pernas, e não movia com as mãos, nem com o corpo, mas eu via e eu via. Na minha frente tinha um relógio muito grande. O dia inteiro foi aquele quadro. Lembro que era época da Copa do Mundo, e naquele dia ia jogar Brasil e Escócia. Sumiu o povo da UTI. Havia 7 pacientes, havia morrido 5. Ficou eu e a Vera. A Vera, uma moça que tinha provocado um aborto, estava toda inchada, então eu não sabia se eu morria primeiro ou a Vera morria primeiro. E foi na 8 horas da noite, mais ou menos, desapareceu o povo, porque o jogo era às 9, não tinha ninguém mais. Quando chegou às 11 horas da noite, que apareceram, alguém lá na UTI, e me olhou, e eu, com meus olhos fixos naquele relógio, não movia com a mão, nem com os pés, ouvia os gritos da Vera, no outro box, o tempo todo gemendo, gritando, eu parado ali, refletindo o que estava acontecendo comigo, mas não conseguia falar também. Às 11 horas da noite, o médico, o plantão na noite, chamava Capitão Hildeu, ele veio e me examinou, me tirou a roupa que cobria, e me virou do lado, ele me examinou, passou aquele aparelho todinho, e aí chamou o Jorge, o enfermeiro, e falou assim, Jorge, o Cunha está acabando de morrer. Quando ele falou assim, irmãos, eu quis dizer não estou morrendo não, mas eu não falava. Mas eu orei a Deus, eu me lembrei da oração de Jonas. Eu não sei como que foi que Jonas orou, se foi de joelho, se foi sentado, deitado. Eu até acho que ele orou de ponta cabeça, lá no estômago da baleia. Eu lembrei da oração de Jonas. Aleluia. Oh, que coisa linda, irmãos. O profeta não disse isso, porque eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E eu fiz uma oração no pensamento a Deus. Aleluia. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha esposa, Senhor, os meus filhos, a juventude da igreja de Campo Belo,
o coral da igreja, Senhor. No pensamento, eu fiz um clamor a Deus. Oh, amados, aleluia. O problema não é com Deus, o problema é com a gente. Muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas angústias, a gente toma atitude errada. Quem sabe desabafa na rede social, coloca lá no Facebook, lá no Instagram, enquanto que a oração sobe a Deus. Aleluia! Quem ora recebe vitórias da parte de Deus. Aleluia! O profeta Isaías escreve no capítulo 64 e no versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu orei a Deus, e eu não vi mais nada. Até aquele dia eu não conseguia dormir, mas a partir daquela hora eu tive um sono profundo. Segundo os médicos, eu estive clinicamente morto, das 11 às 4 horas da manhã. Às 11 horas, eu estava frio na cama, aquele calafrio. Eu não tinha pressão arterial, não movia com as mãos, com os pés, eu não falava. Eu sentia o meu corpo paralisado. Agora, quando deu 4 horas da manhã, 22 de junho de 82, eu abri os olhos, olhei para o relógio, era 4 horas. O meu quarto estava todo claro, as lâmpadas apagadas, mas o quarto numa luz, parecia aquela luz de solda de carbureto, tão claro que era aquela luz. Eu já pude me mover com o pescoço, eu já pude mover com as mãos, eu já pude mover com as pernas. Eu quis me levantar, mas eu não tinha força para levantar. Levantei a minha cabeça um pouquinho. Eu vi o Jorge, enfermeiro da noite, sentado lá na cadeira de bruços na mesa, dormindo. Eu queria chamar o Jorge, mas eu não conseguia gritar. De repente eu olho do meio do meu quarto, lado esquerdo, vinha se aproximando uma pessoa para o meu lado. A luz saía daquele homem de branco, que vinha chegando para perto de mim. Eu fiquei pensando, o capitão Ildeu voltou de novo, porque era bem alto, o médico era alto. Achei que era o médico que estava de plantão, que estava vindo me ver. Mas aquele homem era diferente, porque a roupa era branca, e as mangas eram mangas talares, vinha até no punho. No peito eu pude ver uns cingidos que brilhavam como ouro naquela madrugada. Eu não vi o rosto, eu vi um clarão. O rosto daquele homem era um clarão como o sol. Eu lembro daquela expressão, como o sol do meio-dia. Aleluia! E foi chegando perto. Quanto mais perto ficava, mais quente eu ficava na cama. Eu senti o sangue começou a jorrar nas minhas veias de novo. Eu senti que a morte saía e entrava a vida novamente. Aleluia! O homem chega, eu fiquei olhando, ele me virou para a direita. Irmãos, Jesus é educado. Vi que ele porque os médicos e os acadêmicos vinham, mexiam na gente, apertavam um abscesso que eu tinha aqui, muito apertava, doía, mexia a gente com força, assim um carinho. Aquele homem de branco me virou para o lado com a educação. Aleluia! Eu vi as mãos do homem, fiquei olhando assim, ele ergueu a coberta que me cobria, e começou a passar as mãos aqui atrás. Eu senti um toque daquelas mãos macias, fazendo uma massagem no meu lado esquerdo. Aleluia! Eu queria perguntar quem era, mas não conseguia falar. E ele me passou as mãos, voltou de volta na posição que eu estava, me cobriu, e foi saindo do quarto. E quando acabou de sair, o quarto escureceu, eu dormi de novo. Quando eu acordei 8 horas da manhã, estava todo ligado os aparelhos de novo.
porque às 11 horas o médico dera ordem ao enfermeiro para deixar só a veia, como é que chama o negócio? Deixar a veia pego, só isso. Desligou o monitor do coração, o oxigênio, tirou todos os aparelhos, só o catéter da veia que ficou intacto. Todos os aparelhos foram desligados do meu corpo. Agora, quando deu 8 da manhã, estava todo ligado os aparelhos de novo. E agora, eu já estava falando novamente. Foi quando a enfermeira Neuzi, desculpe, irmãos, faz muitos anos, o doutor Eduardo, é o plantão que assumiu na manhã. Ele veio me olhar. Sim, não, foi a Neuzi que veio me olhar. Ela falou assim: Cunha, não vai sair, não está saindo mais sangue daqui. Ela olhou esse abscesso aqui. Eu lembrei da madrugada. Falei: Neuzi, esteve aqui nesta madrugada um homem de branco. E esse homem passou as mãos no meu corpo. Ele meteu a mão aí, aonde você está dizendo que não tem infecção nem sangue. Ele fez uma massa. Neuzi, foi o Senhor Jesus. Aleluia. Ela começou a chorar. E foi chamar o doutor Eduardo, que era o plantonista do dia. Ele chegou, me examinou, por todo lado, verificou. E falou assim: sabe o que é? Tem um padre que morreu aqui no hospital. De vez em quando, esse padre passa por aqui e faz uns milagres assim. Mas não foi o padre, doutor Eduardo. Quem esteve aqui foi meu Jesus, que fez um milagre na minha vida. Aleluia. Amados, quando Jesus está com a gente fica valente, não fica? Eu fiquei valente naquela manhã. Eu disse assim: eu quero duas coisas. Ele falou que eu quero tomar café com pão e quero tomar um banho. Porque esse tempo todinho, aquele banho de hospital, que vocês não sabem como que é, né? A aguinha, o paninho molhado. Eu queria tomar café com pão. Quando eu estava aqui em Lavras, com fome, eu queria comer e não podia alimentar. Me lembro que o irmão Antônio ele fez um PF, levou lá no hospital e queria me dar de comer na marra lá. E os médicos não deixavam. Eu estava com fome lá naquele dia. Aí o médico falou assim: não, você tem que fazer uma dieta de 15 dias, pelo menos, para você alimentar seu estômago, fortalecer o estômago, você está muito fraco. Eu quero café com pão, doutor. Eu fiquei insistindo com o médico e mandei chamar, ele embora, mandava chamar, eu quero café com pão. Até que eu falei assim: doutor, eu quero café com pão em nome de Jesus. Ele temeu o poder do nome de Jesus. Ele falou assim: já morreu uma vez, morra a segunda. E mandou o enfermeiro me trazer um copo de café com pão, irmãos. Eu não tinha força para morder o pão. A enfermeira rasgava o pão, molhava no café e colocava na minha boca. Me levaram no chuveiro, me deram um banho da cabeça aos pés. Daí, 11 horas eu queria comer. Me trouxeram peixe, batatinha e pimentão. Eu não podia comer nada. Almocei como nunca antes naquele dia. Aleluia. Tive alta da UTI e fui para a enfermaria. Passei 90 dias na enfermaria. Os médicos me observando. Até o comandante-geral, na época, foi lá me visitar. Eles atestavam: esse moço foi um milagre da parte de Deus. Amados, faz 37 anos que aconteceu isso. 33 anos. Nunca mais eu tomei um comprimidinho só por causa daquele problema. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Deus não faz a obra pela metade. Aleluia. No dia 22 de agosto de 1982, eu não sabia que teria alta aquele dia. Até nem sei se o pastor não sabe dessa parte do testemunho. Mas foi um tempo de muita bênção aqueles 90 dias no hospital. Eu li a Bíblia muito, orava muito. E naquela manhã, do dia 22 de junho, 6 horas da manhã, entrou no meu quarto um policial do Corpo de Bombeiros, com uma farda de Corpo de Bombeiro. Entrou no meu quarto, chegou na minha cama e falou assim: você é Sebastião Cunha? Falei: sim, senhor. Eu venho te trazer uma mensagem. Ele disse: pois não, pode entregar a mensagem. Ele recitou o profeta Isaías 60, do versículo 1 até o versículo 5. Levanta-te e resplandece, porque a luz já vem raiando sobre ti. Leu
60, versículo 1 até o versículo 5. Me abençoou, fiquei olhando daquele homem, mas peraí, 6 horas da manhã, não é hora de visitas, por mais que fosse um militar. Aí ele me abençoou, colocou a mão no meu ombro e foi saindo do quarto. Acabou de sair do quarto, eu corri lá na triagem, na recepção, e falei: a senhora, quem que é aquele bombeiro que chegou aí agora? Falou: não entrou ninguém aqui. Não, acabou de falar comigo, conversou comigo, me abençoou, leu a Bíblia para mim. Não, com isso, não entrou ninguém aqui. Rapaz, entrou um homem fardado de bombeiro. Aleluia. Não, foi. Como é que foi o negócio? Ele leu a Bíblia para mim, falou que veio com a mensagem do céu para mim. Aleluia. Irmão, não entrou nenhum bombeiro. Era o anjo do Senhor que me visitou naquela manhã do dia 22 de agosto de 1982. Logo à tardezinha eu tive alta. Deus me abençoou com 37 anos. Amado, vale a pena ter uma experiência com Deus. Vale a pena manter a comunhão com Deus. Por isso eu li na Bíblia: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo. Aleluia. Vim para Campo Belo. Foi uma luta com um comandante lá. Ele chamava Deusdedito dos Santos. Me desculpe se tiver aqui que conhece aquele comandante. Era um segundo tenente, mas me perseguiu muito. Eu estava curado, e ele falou assim: não, você vai trabalhar. Eu falei: não vou trabalhar mais não. Agora eu vou trabalhar para Jesus. Eu tinha feito um voto a Deus: se o Senhor me aposentar, porque eu tinha um voto quando eu ainda estava nativa. Quando eu me reformar, eu vou ter 50 anos, eu pensava. E depois dos 50 anos, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu quero acabar com os meus dias na obra do Senhor. Eu tinha 20 e poucos anos. O Sila Nascimento estava fazendo curso para sargento. Eu também fiz prova para sargento. Eu não pude fazer o curso. O Silas fez o curso, eu fiquei, por causa do acidente. Então, meu projeto de vida era que com 50 anos eu estaria aposentado e eu ia fazer a obra. Estava enganado. Os planos nossos não são os planos de Deus. Nos 26 anos, eu estava acidentado. Aí voltei para Campo Belo. O comandante queria que eu trabalhasse. Eu não tinha condições psicológicas de trabalhar. Fiquei 3 anos naquela situação, o tempo todo, vai até para o hospital psiquiátrico me mandaram. Fiquei 90 dias no hospital psiquiátrico, que eu estava com trauma, neurose traumática irreversível. Eu não conseguia, com barulho de foguete, estampido de foguete, nada disso eu podia. E foi quando, lá no hospital André Luiz, em Belo Horizonte, já 3 a 4 anos depois, eu estava internado lá, me mandaram para lá para ficar livre de mim, lá no batalhão, no quartel de Lavras. Fiquei lá. Foi quando um dia de manhã, o médico veio me examinar. Eu estava muito bravo, irmãos, porque fechado no hospital psiquiátrico, era como uma cadeia. Eu estava assim, irado. O médico veio e falou comigo assim: o que você tem? Eu falei: não sei, se eu tivesse, eu não estava aqui, doutor. Eu respondi mal o médico. Aí ele falou comigo assim: olha, eu vou fazer uma receita para você, você vai ficar calminho. Eu falei: como é que é o nome do senhor? Ele falou: meu nome é Assuero. Pois então eu quero contar uma história para o senhor fazer a receitazinha. Quero falar com o senhor que o Assuero da Bíblia foi um homem que entrou na história universal. Que o senhor também pode ser uma bênção na mão de Deus, como foi o Assuero. Falei com ele, né? Contei a história da rainha Esther para o médico. Ele me olhou, tirou o óculos do olho, enxugou uma lágrima e falou assim: eu sou irmão do pastor João Filemon, lá de João Monlevade. Estou afastado da igreja há muito tempo. O médico psiquiátrico. E aí, irmãos, em vez de ele me consultar, eu consultei ele. Eu fiz uma oração pelo médico. Sabia disso, pastor Orlando? Não. Irmão do pastor Filemon, lá de... do pastor lá de Monlevade.
E aí, sentei na mesa dele. Em vez de sentar na cadeira, sentei na mesa dele. Falei, está louco. Ele estava doido e barrido. Fez uma receita, irmãos. Ou, desculpa, fez um laudo que eu era louco varrido, neurose traumática irreversível. Eu não podia dirigir carro, eu não podia ter conta no banco, eu não podia andar sozinho. Irmãos, eu era uma pessoa inválida. Me colocaram numa ambulância lá em Belo Horizonte e me trouxeram aqui em Campo Belo, escoltado pela polícia. No dia 25 de dezembro de 1985, cantou no Diário Oficial a minha reforma integral na Polícia Militar, com direito a posto imediato. Deus fez a obra completa. Gasto meu tempo agora, desde aquela época, dizendo que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que transforma, e que Jesus Cristo voltará. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho ainda as marcas no corpo, as cicatrizes da cirurgia, tenho os laudos médicos até hoje para provar: Jesus Cristo faz milagre. Tão somente precisamos exercitar a nossa fé no Senhor, porque Ele faz milagre.